busca de uma providência da parte de Deus. E quantas providências nós precisamos, meus irmãos? Quantas providências nós necessitamos? Mas sabemos que o nosso Deus irá satisfazer o desejo do nosso coração. O tema deste segundo dia da série de ensinos é coragem, farinha e azeite. Irmãos, para memorizarmos esta mensagem, vamos todos repetir? Amém? O tema de hoje? Vamos lá? Quando eu falar 1, 2, 3 já, aí todos em um só som irá dizer coragem, farinha e azeite. Vamos lá. 1, 2, 3 já. Coragem, farinha e azeite. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, versículo 14. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, versículo 14. Livro dos Reis, capítulo 17, versículo 14. Todos os irmãos já localizaram o texto sagrado? Então vamos fazer a leitura bíblica. A Bíblia nos diz assim: pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Com a Bíblia aberta, os olhos fechados, vamos dar graças a Deus por esta palavra. Santíssimo Deus e Pai eterno, nós te louvamos e te glorificamos mais uma vez por tua palavra, Pai. Te louvamos, meu Deus, por esta mensagem que hoje é endereçada ao nosso coração, ao coração da tua igreja. Venha com esta palavra, Pai, nos conceder a providência que nós necessitamos. Venha com esta palavra nos abrir portas, aplanar caminhos. Venha com esta palavra, Senhor, concretizar bênçãos, confirmar profecias, cumprir promessas na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos que possuem assento, podeis tomá-lo. Amados, eu confesso aos irmãos que eu não sou um exímio confeiteiro ou cozinheiro. Assim como talvez há pessoas aqui em nosso meio que não tem um bom jeito para confeitaria ou para cozinhar. Irmão Danilo, o que isso tem a ver com a palavra de Deus? A verdade é que a providência de Deus tem uma fórmula. A providência de Deus possui ingredientes que devem ser colocados em certa medida para que recebêssemos a bênção do Senhor, a providência de Deus. E hoje eu quero falar de 3 ingredientes
que nós necessitamos para obtermos a providência de Deus na nossa vida: coragem, farinha e azeite. Se por acaso faltar um desses ingredientes, não haverá providência de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor nos começa dizendo, no capítulo 17, sobre um profeta de nome Elias, um homem de Deus, homem usado por Deus, chamado por Deus para transmitir ao povo a mensagem do Senhor. Já no início deste capítulo, nós podemos presenciar, podemos constatar a mão poderosa de Deus para sustentar o seu profeta. A Bíblia nos diz que Elias estava fugitivo à beira de um ribeiro chamado Querite. Ao lado daquele ribeiro, a Bíblia nos diz que Deus deu ordem aos corvos para sustentar Elias. Os corvos traziam pela manhã pão e carne. Eles voltavam outra vez durante a tarde trazendo pão e carne. E água não faltou para Elias até aquele momento. Lembrando que, conforme a palavra do Senhor, as chuvas haviam cessado naquela região, mas Elias estava sendo sustentado por Deus. Sustentado não por alguém, por um ser humano, mas sustentado por um animal considerado impuro pela lei mosaica. Deus deu ordem a um corvo para sustentar o seu filho, o seu escolhido. Eu quero que você de início já entenda que por amor à sua alma, Deus dá ordem aos animais, Deus dá ordem à natureza, para que você não pereça. Para cuidar de você, Deus ele mexe nas estruturas da natureza por sua causa. Deus ele faz tudo, ele faz o impossível para te sustentar. Faltou amigos para Elias, faltou apoiadores para Elias, mas não faltou a presença de Deus para sustentar o profeta. Não foi Elias que foi ao encontro da providência de Deus, mas foi a providência de Deus que veio ao encontro do profeta Elias. Eu já quero liberar esta palavra para a sua vida. Você não irá correr atrás das bênçãos, você não irá correr atrás da solução, mas as bênçãos do Senhor virão ao seu encontro. Você não irá se desesperar pela esquerda, pela direita, mas você irá ficar parado e ver o livramento de Deus na sua vida. Deus é tão maravilhoso que olha só a dieta de Elias: pão e carne, pela manhã, pela tarde, porque Deus não desampara aquele que Ele chamou. Deus não desampara aquela que Ele chamou. Se você tem promessa de Deus, Deus jamais irá te desamparar. Deus jamais irá te deixar na mão. Se você está na presença de Deus, pode esperar que há providência vindo ao seu encontro, meu irmão. A providência de Deus vindo ao encontro da sua casa, ao encontro da sua família, ao encontro dos teus planos, dos teus projetos, porque o nosso Deus, Ele é assim. O nosso Deus, Ele é um Deus de coisas extraordinárias. Olha só, Deus usando corvos. Hoje, né, tem o iFood, né, o Delivery Much. Hoje tem aplicativos de comida. Mas naquele tempo, Deus já tinha o seu aplicativo de comida. Era o corvo. O corvo vinha no horário certinho, pão e carne, Elias. Pela tarde, para Elias passar a noite tranquilo, pão e carne.
porque era um homem fiel a Deus. Há uma história, meus irmãos, de uma irmã. Essa irmã era do ciclo de oração. Era uma irmã que sempre estava na igreja orando, buscando a Deus, jejuando, perseverando na presença do Senhor. Porém era uma irmã pobre. E aquela irmã, ela estava endividada e faltou-lhe o dinheiro, e ela não sabia como sustentar a sua casa. A comida nos armários estava faltando e não tinha dinheiro na carteira. Então aquela irmã, fiel ao Senhor Jesus, fiel, perseverante, ela foi até a rádio da igreja. Ela chegou para o radialista e disse: irmão pode comunicar aos irmãos que estão ouvindo esta rádio que eu preciso de uma ajuda, eu preciso, de uma contribuição. Então o radialista, naquele momento, na rádio, ele anunciou: a irmã fulana de tal, ela está pedindo ajuda, ela está sem comer, os seus filhos precisam de alimento. Simultaneamente havia um homem ouvindo aquela rádio. Aquele homem era um ímpio, era um ateu. Ele desdenhava das coisas de Deus, ele desdenhava, debochava dos crentes. E ele ouvindo a rádio, por acaso, naquele momento, ele pensou: é agora que eu vou aprontar, é agora que eu vou deixar esses crentes envergonhados. Aquele homem, ele foi no supermercado e ele comprou do bom e do melhor. Ele encheu carrinhos de compra, comprou do bom e do melhor. Ele colocou dentro do carro, ele chamou o seu motorista. Ele disse: olha, você vai no endereço tal, e você vai entregar todas essas compras nesse endereço. E eu quero que você fique até o final, porque quando a mulher que recebeu essas compras, ela perguntar quem foi que mandou essas compras, eu quero que você diga assim: foi o diabo que mandou. Eu quero que você diga isso. O motorista colocou as coisas no carro e partiu ao endereço daquela mulher. O motorista chegou, bateu na porta, aquela mulher abriu. O motorista disse: eu vim trazer compras para a senhora. Pois não, o motorista colocou sacolas e mais sacolas, sacolas e mais sacolas, e a sala daquela mulher encheu de sacolas. E o motorista ficou parado, limiado à porta, esperando a pergunta daquela mulher, meus irmãos. E aquela mulher louvava a Deus, glorificava o nome do Senhor Jesus. E o motorista impaciente, o motorista chamou: dona, vem cá, a senhora não vai me perguntar quem foi que mandou essas compras? Então aquela mulher sorridente, cheia do Espírito Santo de Deus, ela olhou para aquele motorista e disse: para que eu quero saber? Porque quando Deus ele quer abençoar os seus filhos, ele manda até o diabo abençoar. Ele envia até o diabo para servir. Meus irmãos, quando Deus ele quer nos abençoar, o nosso Deus ele estende as mãos sobre as estruturas deste mundo, sobre a natureza, sobre os homens, sobre as mulheres, não importa. Quando Deus quer nos abençoar, nada pode impedir a bênção de Deus na nossa vida. Aí tem gente que acha: não, eu não sou abençoado porque eu estou aqui. Não, eu não sou abençoado porque eu estou nesse lugar. Eu não sou abençoado por causa disso, por causa daquilo. Irmão, nós somos abençoados por Deus. Seja onde estivermos, a bênção de Deus vem ao nosso encontro. Mas perceba, a providência de Deus só veio ao encontro de Elias porque ele tinha o primeiro ingrediente da fórmula da providência de Deus: coragem. Porque no versículo 1 do capítulo 17, a Bíblia diz que Elias se apresenta diante do rei ímpio, Acabe, e Elias libera a palavra de Deus. E Elias diz: Acabe, não vai chover sobre essa região. Mas as previsões estão mostrando: não vai chover, assim diz a palavra do Senhor, não vai chover. Irmão, Elias, ele não estava desafiando apenas o rei, ele estava desafiando todo um sistema corrupto, ímpio, todo um sistema idólatra. Elias não estava desafiando apenas Acabe, mas ele estava desafiando Acabe, os príncipes idólatras, Jezabel. Ele estava desafiando os falsos profetas. Ele estava desafiando todo um sistema que havia se instalado em Israel. Coragem do homem de Deus. Deus garante aqueles que têm coragem, aqueles que têm coragem de se levantar e se posicionar como cristãos no meio desta geração corrupta e ímpia, meus irmãos. Deus
Deus, Ele envia providência para aqueles que estão bem posicionados na presença dEle, para aqueles que dizem para os quatro cantos do mundo: eu sou cristão, eu pertenço a Deus, eu não me misturo, eu não me corrompo. Deus envia providência para o homem e a mulher que são corajosos, que não têm medo de andar na presença de Deus, que não tem medo de que quando Deus fala vai, ele vai, ele não tem medo. Quando Deus ele diz abre a boca, fala, não tem medo. Esse homem, essa mulher são os alvos da providência de Deus. Porque Deus não abençoa covarde, medrosa. Deus não abençoa medroso. Deus não abençoa aquele que Ele diz: pode botar o pé que eu estou garantindo. Não, Senhor, se eu botar o pé e afundar. Deus não abençoa. Deus não é com essas pessoas. Deus não é com a mulher que Ele fala assim: pode orar que eu vou salvar a família inteira. Ah, Senhor, será que é mesmo? Porque é difícil, eu estou orando já há 3, 5, 4, 10 anos e nada acontece. Não, Deus não envia providência para esse tipo de gente, não. Deus não envia providência para o homem que Ele diz: pode planejar, pode ir, pode colocar o pé, pode avançar que eu estou no negócio. Ah, Senhor, será que é mesmo? Porque o risco é grande. Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Deus não é com essas pessoas, meus irmãos, mas Deus é com aqueles que têm coragem, que Deus diz: levanta e prega, ele se levanta e prega. Deus é com aqueles que Ele diz: abre a boca, profetiza, abre a boca, entrega a mensagem, entrega a exortação, entrega a repreensão, entrega a palavra. Aí eles se levantam e abrem a boca e entrega. Deus é com essas pessoas. Deus não é com covarde medroso. Não, Deus não tem negócio, Deus não tem aliança com covarde medroso. Daí um grupo de gente que Deus não quer. Deus falou para Gideão: Gideão, convoca o povo, porque eu vou dar uma grande vitória para os filhos de Israel. É? Sim. Gideão convocou, passou pregão em toda a terra de Israel. 32 mil homens armados, de pé. E Gideão olhou para aquele povo e falou: pronto, a vitória está garantida. Pronto, aí tanto de gente. Deus olhou para Gideão e falou: Gideão, quero que você diga uma coisa para o povo. O que é, Senhor? Diga ao povo: os covardes e medrosos que voltem para trás. Irmão, Gideão chegou, olhou para aquela multidão, 32 homens armados, aparentemente fortes, preparados, e Gideão disse: olha, quem é covarde, quem é medroso, pode voltar. 22 mil homens voltaram, meus irmãos. De 32 mil, 22 homens voltaram, porque nem todos estão prontos para viver o milagre da parte de Deus, nem todos estão prontos para viver o sobrenatural da parte de Deus. Tem que ter coragem, tem que ter peito aberto para enfrentar a crítica, para enfrentar o desprezo, o deboche, para enfrentar os questionamentos, a oposição, a humilhação. Tem que ser homem corajoso, tem que ser homem corajoso, tem que ser mulher corajosa, meu irmão. Ah, não, tá me criticando. Não. Deixa criticar, deixa falar. Deixa falar. Aí chegam as pessoas: ó, irmão, fulano falou isso de você. Deixa eu falar, não tô nem aí. O que importa é o que Deus pensa sobre mim. O que importa é a minha vida com Deus. O que importa é a minha relação com Deus. O resto é resto. Deixe falar, meus irmãos. Deixe falar. Falar até de Jesus. Veja lá de você e eu, se falar de Jesus. Mas nós temos que nos levantar com coragem e dizer: Deus, se Deus é comigo, eu vou marchar. Se Deus é comigo, eu vou marchar. Se Deus é comigo, eu vou avançar. Aí as críticas vêm, você continua marchando. Vem os levantes, você continua marchando. Vem os deboches, vem os questionamentos, vem as críticas de um lado, as indiretas de cá, indireta de lá, mas você continua marchando, continua marchando. Os medrosos, covardes, eles vão voltando e você vai se desviando deles, vai passando um para trás, vai passando, e quando chega lá na frente, a providência de Deus vem ao teu encontro, a bênção de Deus vem ao teu encontro, o milagre de Deus acontece na sua vida. Irmão, de 10 pessoas que recebem a promessa de Deus, apenas 2 ou se não 1 recebem.
Por quê? Porque o restante não está pronto, o restante não está apto a avançar. São medrosos, são covardes. E é preciso nós nos levantarmos. É preciso nós nos levantarmos na unção de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7: Deus não vos deu espírito de covardia, mas Ele vos deu espírito de poder. Eu quero que você receba esta palavra nesta noite. Se você tem fé, eu quero que você receba esta palavra nesta noite. Receba espírito de poder para você se levantar, para você saltar muralhas, derrotar gigantes, fechar boca de leões, vencer exércitos. Receba poder da parte do nosso Deus. Receba espírito de coragem, receba espírito de ousadia para erguer a cabeça e continuar a caminhada rumo à vitória que o Senhor tem preparado para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a história de milagre começa com coragem. Você não vai ver nenhum homem na Bíblia, nenhuma mulher na Bíblia que receberam algo da parte de Deus sem a coragem. É o primeiro ingrediente, não pode faltar na sua vida. Não pode faltar. Sabe qual é a oração que você tem que fazer? Senhor, não me deixa ser uma mulher covarde, uma mulher medrosa. Não deixa. A oração que você tem que fazer para Deus: Deus, não me deixa ser um homem covarde, um homem medroso, irmão, porque não existe uma desgraça maior do que um homem covarde, um homem medroso, uma mulher medrosa, uma mulher covarde, aonde Deus diz: olha, já estão abertas as portas, a promessa está aí, eu já liberei minha palavra, os céus já estão abertos, mas eles estão lá acanhados, tímidos, medrosos, tremendo, querendo retroceder. Mas eu sei que nesta noite, se tiver alguém assim nesta condição, esse espírito de medo, esse espírito de covardia será expulso da sua vida, pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. Mas a providência de Deus não se faz apenas com o ingrediente. Não existe isso. Elias estava lá recebendo pão e carne pela manhã, pão e carne pela tarde, e bebendo água do ribeiro. Só que o ribeiro, em um determinado momento, ele secou. Ele secou. E agora, Elias, o que vai fazer? Os corvos só trazem pão e carne e água. Mas Deus não desampara. Deus não desampara. Antes do problema aparecer, Deus já tem a solução. Antes da dificuldade aparecer, Deus já tem lá a solução. Nada pega Deus de surpresa. Aí você diz: Senhor, e agora? E Deus diz: calma, porque eu já pensei nisso muito antes de aparecer. Já está tudo planejado, já está tudo bem pensado. E aí Deus chega para Elias: Elias, levanta-te rápido. É para eu ir para onde, Senhor? Você vai para Sarepta. Você vai para o Líbano. Ué, mas eu vou fazer o que lá? Eu ordenei a uma viúva que lhe sustente durante este período. Imagine só. A seca era geral, a estiagem era geral, irmão. Não havia chuva, não havia água. E aí Deus nos diz: Elias, levanta-te, porque eu preparei um rei para te sustentar. Deus diz: eu ordenei a uma viúva que lhe sustente. E nós sabemos, né, da composição familiar da época, que o marido, ele era responsável por sustentar economicamente a sua casa. Uma viúva naqueles dias não é como as viúvas de hoje, que tem assistência. Não. Ser viúva naqueles dias era perder, além de perder o prestígio na sociedade, também significava estar em apuros, porque como iria sustentar? Como iria desenvolver os trabalhos para sustentar? Mas Elias, ele confia na palavra de Deus. E o interessante aqui, antes de nós falarmos desses dois últimos ingredientes, é que a viúva que Deus ordena não é uma viúva hebreia. Não é.
A viúva que Deus escolhe para abençoar Elias e para ser abençoada é uma viúva lá de fora. Não é uma viúva hebreia, uma viúva devota a Deus, mas é uma viúva lá de fora. Em outras palavras, lá do mundão. Irmão, que escândalo, irmão. O irmão está dizendo que Deus escolheu alguém lá do mundão para ser abençoada? Será que não havia? E Jesus, ele repete essa pergunta durante seu ministério. Será que não havia viúvas hebreias para Deus abençoar? Havia. Mas Deus abençoa quem quer. Deus abençoa quem Ele quer. Sim ou não? Sim. E quem tem fé também. Deus abençoa quem quer e quem tem fé. Porque a apostasia era tão grande dentro de Israel que Deus, ele olha e diz: não, eu vou mandar você para fora, vou mandar você lá para o Líbano para eu abençoar. É hebreia, Senhor? Não, é do mundão, mas você vai abençoar porque ela tem fé para crer, tem fé para receber o milagre. Porque muitas vezes o povo de Deus que vem à igreja todos os dias, vem no ciclo de oração, vem na escola bíblica, vem no culto de ensino, vem todos os dias de culto, mas não tem fé para receber o milagre. Não tem fé para crer, irmão. Às vezes você está aqui pregando, sendo canal de bênção de Deus, aí tem uma pessoa ali debochando, tem uma pessoa ali maneando a cabeça: não concordo com isso, não concordo com aquilo. Será que é assim mesmo? Será que Deus está usando ele? Será que Deus está usando ela? E não recebe nada das mãos de Deus. Aí passa alguém que está vivendo na prostituição, tá fumando, tá lá no mundão, mas o coração está quebrantado diante de Deus, tem fé. Quando ouve a palavra, crê nos profetas de Deus. A Bíblia diz: crê nos profetas de Deus e vocês irão prosperar. Aí a pessoa passa, recebe a bênção, recebe a vitória, e aí a gente fica olhando: ué, Senhor, o que está acontecendo? Jesus estava passando, chega diante de Jesus um centurião romano e circunciso, um homem fora da nação de Israel. Ele chega até Jesus e ao redor de Jesus, irmão, está cheio de pessoas que iam na sinagoga todo sábado, não faltava um dia na sinagoga, sabia a Torá, né, a Bíblia dos judeus de cor. Aí chega aquele centurião: ô mestre, estou com um problema lá em casa, tá? Então eu vou lá. Não, eu não quero que você vá lá. Ué, você pediu? Não, não quero que você vá lá. Basta uma palavra e a providência chegará lá em casa, mestre. Porque assim como você, Jesus, eu também sou homem que tenho autoridade. Quando eu mando a um soldado, ele não questiona, ele cumpre a minha palavra, e a tua palavra é maior do que a minha. E o povo, né, os crentes, tudo ao lado de Jesus olhando aquilo. Que piada, Jesus vai fazer isso para esse incrédulo, esse cara incircunciso. Que piada. O cara não vem na igreja, o cara não frequenta a escola bíblica, o culto de ensino, o ciclo de oração, não vem na igreja. Você acha que Jesus vai abençoar esse cara? E aí Jesus, ele olha para o centurião. Aí Jesus, ele volta, olha para aqueles crentes, e Jesus diz: nem em Israel eu vi fé como esta. Ele olha para o centurião e diz: pode ir, a tua fé te salvou. E o centurião não pergunta: peraí, Jesus, você deixou eu ir lá rapidão para ver se aconteceu um milagre, eu volto aqui para testemunhar? Não, ele sai glorificando a Deus. Amém, obrigado, em nome do Senhor Jesus. O que Jesus estava falando? Olha, a fé desse centurião, que não é judeu, é maior do que a fé de vocês, crentes. Porque eu estou no meio de vocês, eu falo, eu prometo, eu envio a promessa e vocês não crêem. Aí vem um que não é da igreja, é do mundão, e tem fé, e eu manifesto a minha presença na vida dele, porque eu abençoo quem tem fé. Eu abençoo quem tem fé. Jesus é desse jeito. Esses dias eu estava conversando eu entrei dentro de um lugar, e eu estava conversando com o irmão. Falei assim: irmão, olha que bênção de Deus esse lugar. Fulano recebeu a bênção de Deus através de um culto de ensino, através de uma série de ensino. Olha que bênção de Deus. E eu converso com o irmão, e às vezes na igreja tem pessoas que não recebem milagre nunca. Quantas vezes, e as irmãs que estão ali, as irmãs que Deus usa
na divina revelação vão concordar comigo. Quantas vezes Deus faz uma promessa, Deus ele fala algo na vida de alguém que nem é da igreja e se cumpre no outro dia. E às vezes as irmãs estão aqui, irmãos, todos os dias. Vocês estão aqui todos os dias ouvindo a pregação, ouvindo o ensino, ouvindo, e Deus não envia a providência nunca. A vida espiritual não muda nunca, porque é fé que vocês não têm. É fé que vocês não têm para receber o que Deus ele tem. É fé que vocês não têm para que Deus ele venha mover os céus, ele venha mover a terra, e vocês venham contemplar as mãos do Senhor agindo e pelejando por sua vida. Nós temos que aprender, ao invés de questionar, de criticar, de debochar, de desdenhar, nós temos que aprender a receber a bênção de Deus por meio da palavra do Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus ele quer. E Jesus ele até disse: as prostitutas e os publicanos estão entrando adiante de vocês no reino de Deus. Porque vai chegar um tempo, meu irmão, que tem gente aqui que está há tanto tempo ouvindo palavra, todo domingo ouvindo a pregação, toda terça, toda quarta pela manhã, toda sexta à noite, todo sábado à noite, ouvindo, e ainda não se moveu em direção ao altar. E vai chegar um momento que irá entrar uma prostituta por aquela porta, e naquela mesma noite Deus vai mudar a vida dela, e Deus vai escrever o nome dela no livro da vida, e aquela mulher será salva por Deus. E muitos que estão dentro da casa de Deus, mas estão brincando, não estão fazendo por onde, irão perecer, irão ficar de fora. Eles irão dizer: Senhor, mas eu cheguei primeiro. Aí Jesus ele vai dizer: os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vai chegar um tempo, meu irmão, que tem pessoas que Deus está falando: olha, eu te chamei para pregar, eu te chamei para fazer a minha obra. A pessoa está de braço cruzado e não faz nada para Deus. Aí vai entrar ali um traficante, vai entrar ali um usuário de drogas, ele vai chegar, ele vai ouvir a pregação da palavra, naquele mesmo dia ele vai se arrepender, quem sabe naquele mesmo dia ele vai ser batizado do Espírito Santo, e Deus vai levantar como pregador e ganhador de almas, e você vai ficar aí sentado sem receber nada da parte de Deus, sem receber unção, sem receber graça, sem receber capacidade alguma da parte de Deus. E se perguntando: Senhor, por quê? Aí Deus vai falar: é fé que você não tem. É fé que você não tem para receber. É posicionamento que você não tem para receber. Porque para receber algo da mão de Deus, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé. E às vezes eu fico, irmão, perplexo com o povo de Deus, perplexo com o povo de Deus. Teve uma vez que eu estava em um lugar me alimentando, e aí eu vi um chororô dentro de uma casa, um chororô. E aí de repente sai uma pessoa lá dentro da casa e falou: ô irmão Danilo, meu irmão, pode fazer favor? Que eu fiquei com medo, né? Tem um chororô lá dentro da casa, a pessoa está me chamando. E aí eu falei: não, o que é que está acontecendo? Lá dentro eu te explico. Aí eu me levantei, entrei, estava eu e Bia, nós entramos dentro da casa, e estava aquele chororô, a família chorando, a família já enlutada, a família desesperada. E aí, né, a mulher que nos chamou falou: olha, porque assim, há uma senhorinha de 80 para 90 anos, que os pulmões dela parou, ela está entubada e não tem mais jeito. O médico falou: olha, ela vai partir. Irmão, eu nunca vi aquele povo, eu nunca vi aquela... Até hoje, eu nem sei quem é essa senhorinha, nem sei quem é aquela senhorinha. Eu cheguei e abri a Bíblia dentro daquela casa, a Bíblia no celular. Abri, eu li e preguei a palavra do Senhor. Foi coisa de menos de 3 minutos preguei. Vocês creem que Deus pode realizar um milagre? Creio. Aquele povo nem vai na igreja, né? Acho que só um ali que ia na igreja. O resto, né? Uns é desviado, outros não querem saber de Deus. Mas todos confirmaram com a cabeça: nós cremos agora no poder de Deus. Aquele jovem, tinha um jovem lá que era neto daquela senhorinha. Aquele jovem quando ele chegou, estava debruçado, chorando muito. E eu disse para ele: você crê? Não, eu creio na palavra de Deus. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. Irmão, eu saí de lá, terminei a minha alimentação, fui embora tranquilo para casa. Naquela mesma semana, entraram em contato comigo e disseram: irmão Danilo, aquela senhorinha que estava desenganada, os pulmões já tinham parado, ela já tinha levado alta, estava entubada, ela tinha sido curada, levou alta.
E às vezes dentro da casa de Deus, nós pregamos a palavra de Deus na terça, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo, e a cura nunca vem, a libertação não vem, o milagre não acontece dentro da igreja. Porque o que Deus fez com aquela mulher, irmão, Deus ressuscitou aquela mulher. Eu não sei que aquela mulher, até hoje eu nunca vi aquela mulher de frente, meu irmão, nunca vi. Mas a casa dela, a família dela, ao ouvir a pregação da palavra do Senhor Jesus, eles creram, eles abraçaram aquela palavra, eles disseram: eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você levante a sua mão nesta noite, você que crê, você que tem fé. Eu creio, eu quero que você diga: eu creio no meu milagre em nome de Jesus. Repita: eu creio no meu milagre em nome do Senhor Jesus. Porque nesta noite o Senhor Jesus, Ele estende as mãos para abençoar a igreja, Ele estende as mãos para curar, para libertar, para transformar, para restaurar, para prosperar, para exaltar, para honrar. Ele estende as mãos para fazer milagres e maravilhas. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós precisamos. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos crer. Eu até comentei com o irmão, falei: irmão, o jovem que estava comigo, falei: olha, eu tenho orado, Deus me ajuda a ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, Deus não fará nada na sua vida. Elias se põe a caminho e ele chega, e Deus diz: olha, é essa viúva aí. A Bíblia diz que a viúva estava catando uns gravetos, catando. E Elias disse àquela viúva: ô mulher, tem como você trazer um copo d'água para mim? Ela: tá bom, eu vou entrar ali, vou pegar. E quando ela estava para entrar em casa, Elias diz àquela mulher: eu também quero um pedaço de bolo. Aquela mulher olha para Elias: meu Senhor, eu não estou mentindo, eu juro por Deus, eu não tenho nada em casa, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, nós vamos comer e depois nós vamos esperar a morte chegar. Elias disse para aquela mulher: olha, não se preocupe, vá, entre dentro de casa, faça um bolo primeiro para mim, depois você vai pegar o restante, fazer um bolo para você e para seu filho. E assim diz o Senhor: a farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Aquela mulher, meu irmão, ela nunca tinha visto Elias na vida, mas ela creu, é a palavra de Deus, porque somente Deus aqui promete o sobrenatural. Aquela mulher entrou dentro de casa, ela pegou o azeite, pegou a farinha, ela fez um pão, assou o pão, ela trouxe para Elias. Elias comeu, o filho comeu. Quando ela foi olhar, a farinha estava lá. Ela foi olhar, o azeite estava lá. E são esses dois ingredientes. Porque o incrível aqui não é o pão ser feito, o incrível aqui é aquela mulher, naquele período de estiagem e de privação, não morrer com a sua casa e com a sua família, porque ela tinha dentro de casa a farinha e o azeite. Nós falamos do primeiro ingrediente, que é o que? A coragem. O segundo ingrediente aqui é o que? A farinha. A farinha, na Bíblia Sagrada, ela é símbolo da palavra de Deus. Não há milagre sem a palavra de Deus. Não há milagre na nossa vida sem a palavra de Deus na nossa vida. Irmão, a Bíblia diz que o universo ele foi criado pela palavra de Deus. E como é que você quer que Deus traga algo à existência se não for pela palavra? É pela palavra que o nosso Deus ele cura, é pela palavra que o nosso Deus ele liberta. Entenda uma coisa, é pela palavra de Deus. Enquanto, meu irmão, eu estou aqui pregando, a palavra de Deus está agindo na sua vida. Você que está dizendo assim: amém, eu recebo em nome do Senhor, tomo posse. É a palavra de Deus que está agindo na sua vida. É a farinha que você tem. É a farinha que você tem, meu irmão. Porque havia o que? Morte. Mas aquela mulher tinha farinha dentro de casa.
E a farinha expulsou a morte que havia dentro daquela casa. Quando eu valorizo a palavra de Deus, a morte que rondava ou habitava dentro da minha casa, ela tem que sair. O devorador que age dentro da minha casa tem que sair, tem que ser expulso. E não é chegar, abrir a Bíblia lá no Salmo 91 e deixar lá para as poeiras ler. Não. É chegar dentro de casa, abrir a Bíblia, e você vai lendo versículo por versículo, e você vai dizendo: amém, eu recebo em nome de Jesus Cristo. Aí você lê o versículo, o próximo versículo, você termina de ler e você diz: eu recebo em nome do Senhor Jesus. E enquanto você vai lendo, meu irmão, Deus vai estar fazendo uma faxina dentro da sua casa. Deus vai faxinando a sua casa, vai tirando o devorador, vai tirando a tristeza, a depressão, a confusão, vai tirando, meu irmão, a guerra que há dentro daquela casa. Deus, Ele vai agindo tudo por meio da sua santa palavra. A Bíblia diz no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, que Eliseu, que era discípulo de Elias, ele estava reunido com um monte de discípulos, um monte de profetas, e Eliseu diz assim: olha, vamos fazer aqui um rango, vamos fazer aqui uma comida, porque está todo mundo com fome. E aí ele diz: gente, você vai lá, faça um ensopado aí para todo mundo comer. E aí a Bíblia diz que um pessoal que não conhecia das ervas colocou uma erva que não podia, era venenosa. E aí o ensopado, depois de pronto, né? Aí coloca no prato de um, coloca no prato de outro. Aí eles começavam a comer. Eles comendo, e daqui a pouco, meus irmãos, um começou a sentir mal, o outro começou a sentir mal, e todo mundo começou a sentir mal. E aí chegaram para Eliseu e disseram: Eliseu, há morte na panela, tem veneno na panela. E aí como é que resolve o veneno? Está todo mundo morrendo, está todo mundo de diarreia, está todo mundo desfalecendo. E agora? Sabe o que Eliseu lhe disse? Vamos para a UPA. Não. Eliseu disse: o problema aqui é espiritual. Traga-me farinha. Ué, farinha? Farinha. Chegaram com um potão de farinha. Eliseu jogou dentro da panela, mexeu. Bota no prato de cada um. Continue comendo. E quem ia comendo, ia cessando o efeito do veneno. E assim ele tirou a morte que havia dentro daquela panela. Se nós não valorizarmos a palavra de Deus, se nós não darmos valor à palavra de Deus, sempre haverá morte na nossa vida. Quem não valoriza a palavra de Deus, o casamento será destruído pelo diabo. Quem não valoriza a palavra de Deus, o devorador irá sambar e rodar dentro da sua casa. Os demônios irão agir na sua vida, irão agir na sua mente, irão agir no seu coração. Os demônios irão tirar sua paz, irão tirar sua alegria. Os demônios irão te matar. Porque é somente pela palavra de Deus que nós expulsamos a morte. Tem que ter farinha. Eu quero que você pergunte à pessoa que está do seu lado: tem farinha aí? Tem farinha aí? Pergunta. Vamos saber se tem farinha? Pede para levantar a Bíblia, bora ver se a farinha, o pacote de farinha está aí ou deixou em casa? Se está na Bíblia, se está no celular, levanta o celular então. A farinha está aí ou deixou em casa? Deixou o pacote de farinha em casa ou trouxe para cá? Tem que ter farinha na nossa vida. Se não tiver farinha, a morte não sai, meus irmãos. Tem que ter farinha. O povo de Deus está morrendo porque está faltando farinha. Faltando. Está tendo muita maisena nos púlpitos. Enche a barriga do povo de maisena, tão maisena. E o povo está morrendo. O povo está morrendo.
E nós precisamos, como obreiros do Senhor, pregadores do Senhor, nós precisamos trazer um sacão de farinha para cá, para o púlpito, e dar farinha. Tome farinha aí, tome farinha. E o povo sendo curado, o povo sendo libertado pelo poder de Deus, os milagres acontecendo, as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, Deus abrindo porta, abrindo cadeado, tirando bloqueio, Deus expulsando demônios, Deus libertando das drogas, da criminalidade, da prostituição, da bebedeira, Deus libertando de todo o mal e dando a vitória. De farinha que nós precisamos. É por isso que quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós temos que ter atenção. E quando o irmão, a irmã está aqui pregando, nós temos que estar levantando a mão. Recebo em nome de Jesus Cristo. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não tiver esse ingrediente, o milagre de Deus não acontece. Deus não dará vitória se não for por sua palavra, pela farinha. E a farinha, como disse o Senhor Jesus, ela não pode vir com o fermento dos fariseus, o fermento dos hipócritas, o fermento dos mentirosos. É a farinha falsificada. É a farinha que muitos estão entregando aí nas igrejas, pregando o que não convém à sã doutrina, pregando o que não está na palavra de Deus. Pregadores que estão pregando o que não está na palavra de Deus. iPhone, irmão, não está na palavra de Deus. iPhone não está na palavra de Deus. Muitas besteiras, não está na palavra de Deus. Pular 7 vezes para expulsar, não está na palavra de Deus, não está. Dar R$100 para receber 1 milhão, não está na palavra. Quem dera que fosse assim, oh Jesus, quem dera que fosse, não está na palavra de Deus. Lenço ungido, não está. Vender lenço ungido, não está na palavra de Deus, não está. Feijão ungido, caneta ungida, não está na palavra de Deus. Aí eu vou trazer uma garrafinha de água para a igreja. É o que? Água benta? Para matar vampiro, lobisomem? Não está na palavra de Deus. Isso não está na palavra de Deus. Vou amarrar uma fitinha aqui no braço. Não está na palavra de Deus isso aí. Deus não precisa disso para abençoar ninguém. Deus abençoa pela palavra. Você ouviu, você creu, Deus abençoou. Você só precisa crer, você só precisa acreditar, e Deus, Ele abençoa, meus irmãos. Você só precisa crer no milagre de Deus. Você está ouvindo a palavra e você diz: esta palavra é para mim, eu recebo hoje o meu milagre. Eu sei que a partir de hoje as coisas vão melhorar. Eu sei que a partir de hoje as coisas vão melhorar pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu recebo a palavra de Deus. E quando você recebe a palavra de Deus, Deus, Ele chega na sua vida. Ele vem com a providência ao seu encontro. Ele vem com a providência. Porque hoje em dia muitas pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. As pessoas não querem a palavra de Deus. E nós precisamos entregar a palavra de Deus. Mas aquela viúva, escutem, ela não tinha apenas farinha, ela tinha o quê? Azeite. Porque só a farinha não traz milagre de Deus para nós, tem que ter azeite. O Espírito Santo na Bíblia Sagrada, ele é simbolizado pelo azeite. No templo em Israel havia algo chamado menorá, ou candelabro. O candelabro simbolizava a presença de Deus, a luz de Deus. Mas o sacerdote, ele precisava alimentar todos os dias o candelabro com o quê? Com azeite. Se faltasse azeite, o que acontecia? O fogo apagava. Se o fogo apagar, não tem presença de Deus. Se o fogo apagar, se faltar azeite, não há que ler Salmo 91 7 vezes, não há que ler 14 vezes, 21 vezes o Salmo 23 dentro de casa, não há que você bater o pé. Se faltar azeite, não tem milagre da parte de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele age na nossa vida por meio da palavra. Então, se faltar o Espírito Santo, a palavra ela é morta, a letra é morta. E a palavra de Deus,
Deus não está morta. A palavra de Deus é a presença do Espírito Santo. Então, quando essa mulher, ela tem farinha e ela tem azeite, ou seja, ela tem a palavra e ela tem a presença de Deus. Não é apenas um conhecimento intelectual da palavra, ela tem a presença de Deus. Não é apenas saber quantos livros tem na Bíblia, decorar versículos de cor, mas ela tem sinceridade com Deus, tem devoção com Deus, tem esforço na presença de Deus, tem sinceridade na presença de Deus. O Espírito Santo não pode faltar na nossa vida, porque, irmão, quanto mais cheios nós somos de Deus, mais milagres acontecem na nossa vida. E nós precisamos encher a nossa medida do Espírito Santo na nossa vida. E quando aquela medida estiver cheia, quando nós estivermos transbordando do Espírito Santo de Deus, o milagre de Deus irá acontecer na nossa vida. A promessa que Deus te fez será se cumprir quando você ser cheia do Espírito Santo. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo de que maneira, irmão? Na sinceridade com Deus, no amor, na fé não fingida, na verdade, na presença, na humilhação diante de Deus. E quem bem sabe disso é o salmista Davi. No Salmo 23, meu irmão, ele diz o quê? Antes do copo transbordar, ele fala o quê? Ele fala sobre uma unção sobre ele. Antes da bondade, da misericórdia de Deus me acompanhar, ele fala o quê? Sobre a unção de Deus sobre ele, sobre o azeite, sobre o óleo de Deus sobre a vida dele. Quando você tem um óleo de Deus na sua vida, há o brilho do Espírito Santo na sua vida, a vida dentro da sua casa, a vida dentro da sua família, a vida no seu ministério, meu irmão, minha irmã. Quando nós temos a presença de Deus, então muitos milagres eles não acontecem, a providência não ocorre porque nós não estamos nos enchendo da presença de Deus. Tem que buscar a presença de Deus, tem que buscar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você tem que falar para Deus: Deus, me enche do óleo, me enche do óleo. Porque sem óleo não há fogo, meu irmão. Se não há fogo, não há luz. Se não há luz, não há presença de Deus. Se não há presença de Deus, só há trevas. Então nós temos que investir o tempo que nós temos para buscar o Espírito Santo de Deus. Para buscar o Espírito Santo de Deus. Buscar o batismo do Espírito Santo. Buscar o revestimento de poder. Buscar a força do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Buscar, meu irmão, a capacidade, a habilidade do Espírito Santo de Deus. Tem que buscar. Não dá para nós empurrarmos a nossa vida cristã com a barriga e acharmos que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Não importa, meu irmão e minha irmã, quão lindas sejam as promessas de Deus na sua vida, se não haver a presença do Espírito Santo, estas promessas não irão se cumprir. Mas nesta noite Deus ele quer te encher do Espírito Santo. Nesta noite Deus ele quer te encher do Espírito Santo. Ele quer derramar o óleo do Espírito sobre você. Ele quer com o óleo do Espírito Santo de Deus encher o seu interior e acender essa luz, acender esta chama que há em você. Ele quer que com o óleo do Espírito na sua vida, os dons que você possui sejam reanimados, reavivados pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz: pois a farinha na vasilha não se acabou. Versículo 16: e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Deus tem uma bênção para você nesta noite. Deus tem uma bênção para você nesta noite. Desde o início você recebeu coragem da parte de Deus. Deus te deu coragem.
Durante esta mensagem você recebeu a farinha da parte de Deus. Você tem farinha aí, mas talvez esteja ali faltando óleo, e o óleo somente Jesus ele pode te dar. O óleo, o azeite não pode faltar, não pode faltar, não pode. O óleo é tão importante que Jesus, quando ele conta a parábola das 10 virgens, o que faltou na vasilha daquelas 5 virgens loucas foi o quê? Foi o azeite que faltou. E por causa que o azeite, elas estavam bem vestidas, cheirosas, o cabelo estava bem penteado, elas estavam prontas, a vasilha estava limpa, mas não tinha azeite da parte de Deus. Eu quero chamar aqui à frente os irmãos, que você está determinado, eu quero azeite da parte de Deus.